Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aqui acompanhando o canal. Bom, uma coisa interessante no momento que a gente começa a produzir vídeos é que a gente fica parecendo o universo da Marvel, né? A gente fala uma coisa em um vídeo, vai linkar no outro e assim o nosso debate de ideias vai continuando. Você que acompanhou então deve lembrar que eu gravei um vídeo com a xícara de café cheia e enquanto ainda existia aquela animação com a seleção brasileira, o sonho do Hexa, e infelizmente o café esfriou, amargou, ficou ruim e agora a caneca está vazia. Bom, aproveitando então essa analogia do copo vazio, do copo meio cheio, eu entendo que agora é o momento para a gente refletir, fazer aqui como se fosse uma terapia. Claro, vou querer ouvir todos vocês, as opiniões são que levam a nossa página adiante. E eu queria trazer aqui algumas reflexões sobre a nossa seleção brasileira, pensando no futuro, o próximo ciclo que nós vamos ter. Bom, queria trazer um exemplo aqui para iniciar, que é o exemplo da cidade de Manchester, na Inglaterra. Para você que gosta de música assim como eu, é a cidade do Oasis. Bom, quando a gente pensava em futebol, até na época que eu comecei a acompanhar mesmo, lá em 2008, 2009, a gente ainda tinha uma questão na cidade de Manchester, que era a seguinte: quando a gente pensava em futebol, lá a gente pensava no lado vermelho, em Alex Ferguson, à época ainda Cristiano Ronaldo, era o Manchester United, a grande marca de luxo que levava a cidade adiante. A trajetória do Cristiano Ronaldo terminou em 2009, a do Ferguson não muito depois. Naquela época o time ainda era o maior campeão inglês e em 2008 o Manchester City foi comprado. De lá para cá, com o Agüero, o próprio Haaland, Pep Guardiola, a grande marca de luxo dessa vez virou aos poucos o Manchester City, embora, parênteses, o Manchester United continue sendo maior. Por que eu quis trazer isso de início? A gente sempre pensa a seleção brasileira como uma seleção pentacampeã, com uma história recheada de muitos craques, de futebol bonito, histórias marcantes e principalmente títulos. Porém, é importante a gente fazer um recorte do pentacampeonato até aqui. Foram 6 Copas do Mundo, 4 vezes a gente parou nas quartas de final, uma vez na semifinal, 2014, não preciso lembrar, e atualmente a gente parou agora em 2026 nas oitavas de final. Então, a primeira reflexão é essa. Vocês acreditam que o Brasil precisa rever um pouquinho a filosofia de jogo, já que antigamente a gente tinha craques como Ronaldinho Gaúcho, como Rivaldo, como Ronaldo, Kaká, todos dentro de uma mesma equipe, naquela simbiose, ganhando a Copa do Mundo, e a gente vai lembrar de Roberto Carlos, Cafu, enfim. Atualmente, a gente não tem uma safra de jogadores tão robusta como era antes. E até aproveitando essa questão dos treinadores europeus também, que é o caso do italiano Carlo Ancelotti na seleção brasileira, que é um modelo que está sendo praticado pelos clubes também. A gente tem aí Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras com técnicos europeus. Uma coisa que eles fazem lá, eu citei o Guardiola propositalmente, é uma filosofia de jogo. No caso do Manchester City, o tic-tac, o Guardiola, que é espanhol, seleção espanhola, também o tic-tac, o próprio Barcelona, que é uma das referências em futebol tático no mundo. Será que, pensando em 2030, o Ancelotti tem que definir uma filosofia de jogo e encaixar os jogadores dentro desse modelo para fazer um time com entrosamento, com identidade de jogo e resgatar um pouquinho, talvez não da mesma filosofia, mas dessa questão da gente conseguir olhar para a seleção brasileira e se identificar, saber o que esperar do time que está em campo? Ou você acha que a gente tem que continuar investindo nessa ideia de trazer os melhores jogadores e encaixar eles da forma que puder? A gente sabe, a seleção brasileira perdeu um pouco dessa conexão com o torcedor, por questões extracampo, políticas, resultados esportivos, é claro. Talvez seja uma primeira reflexão interessante para a gente fazer. E a próxima parte desse vídeo eu vou deixar com vocês. Tem alguma coisa que vocês acham que o Brasil pode aproveitar desses 4 anos de trabalho que o Ancelotti vai ter? Diferente do último ciclo, que a gente teve 4 treinadores, Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e finalmente o Ancelotti, que assumiu apenas 1 ano antes da Copa. Dessa vez ele vai ter 4 anos de trabalho. Tem algo que você sugeriria para ele, que você acha que pode fazer diferença na seleção brasileira? É uma seleção de jovens, de jogadores low profile, menos conhecidos, talvez seguindo o exemplo aí do PSG, que foi conseguir conquistar a Champions sem Messi, sem Neymar, sem Mbappé. Deixe aqui nos comentários, por favor, a sua sugestão. Reiterando mais uma vez, o canal, eu gosto desse debate de ideias, saudável, produtivo, inteligente. Então, vou querer ouvir a opinião de vocês e considere se inscrever no Instagram, no YouTube, Revista de Esportes. Deixe o seu like, por favor. Meu nome é Felipe Ribeiro e é sempre um prazer estar aqui com todos vocês.
E vamos esperar então que na próxima Copa do Mundo o copo esteja cheio, o copo, a tulipa, a taça, enfim, com a sua bebida preferida para a gente poder comemorar todos juntos. Muito obrigado, até a próxima.